Olá pessoal, olá diretoria de aventureiros da região 2. Nós vamos começar agora a especialidade de árvores. Eu sou o Ricardo, sou distrital do clube de desbravadores e fico muito satisfeito em ter sido convidado para poder ajudar vocês nessa especialidade, uma especialidade muito importante que nós vamos ver nesse momento. Bom, a especialidade ela tem alguns requisitos que aparecem aí na tela para vocês. Nós vamos conversar sobre os itens dessa especialidade e no final nós vamos retomar então esses requisitos. Bom, um dos requisitos fala sobre versos da Bíblia que tratem sobre folhas ou árvores. A Bíblia está cheia de versos, né? Eu fiz ali uma pesquisa assim rápida, certo? E eu fui indo de cabeça a maioria deles. Agora, se você quiser fazer, eu sugiro que você use 10 passagens diferentes das que eu utilizei aqui, mas eu fui numa ordem cronológica. Na criação, então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. Gênesis 1:11, lá na semana da criação. Quando o ser humano pecou, as árvores ou as folhas também estavam lá presentes. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, colheram folhas de figueira e fizeram cintas para si. No dilúvio, nós temos também, tanto antes quanto depois do dilúvio, as árvores e as folhas aparecendo novamente. Deus dizendo para Noé: faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume, por dentro e por fora. Gênesis capítulo 6, verso 14. E depois, à tarde, ela voltou a ele, no caso a pomba, né? Trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Gênesis capítulo 8, verso 11. Nos 8 primeiros capítulos da Bíblia eu já peguei 4 versos. Precisa de 10 aí na Bíblia, tem bastante opções. Então, aí já dando um salto, passei para o santuário. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento. 2 côvados e meio daria ali 45, 90, 1,30 m, um pouquinho menos. De 1 côvado e meio a sua largura, né, 70 centímetros mais ou menos, e 70 centímetros ou 1 côvado e meio também a sua altura. Segundo Samuel 18:9, a história chega a ser até um tanto engraçada, né? Indo Absalão montado no mulo, encontrou-se com os homens de Davi. Entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que montava passou adiante. E em Salmo, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. E algumas passagens aí no Novo Testamento, nós temos no período lá do Domingo de Ramos, né, que é tanto conhecido aqui entre nós, que diz o seguinte: e a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. Mateus 21:8. Zaqueu também, então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. E, por fim, a nova terra. Apocalipse 22:2. Esse é um futuro, acredito que próximo, e todos nós temos que estar lá. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, totalmente diferente do que a gente tem por aqui. Uma árvore só produzindo 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Bom, eu peguei aqui 10 versos, então você vai procurar também 10 versos aí e incentivar com que seus aventureiros, se caso você for passar essa especialidade no seu clube, para que eles pesquisem aí na Bíblia. Hoje nós temos várias ferramentas que facilitam bastante, né? Para achar essas passagens. A minha ideia é procura passagem fácil, que aí fica fácil para explicar também. Outro requisito fala de a gente precisa
catalogar ali algumas folhas de árvores. Então, nós estamos numa cidade grande aqui em São Paulo, altamente urbano, não tem tantas árvores. Ou tem? Tem sim. Muitas vezes a gente não conhece muita coisa, mas eu coloquei aqui algumas árvores e provavelmente muitas delas você tem perto da sua casa. Então a minha ideia é o quê? Não precisa ir no Parque Ibirapuera, não precisa ir na Cantareira para procurar árvores. Perto da casa nós temos várias árvores e vou passar algumas aqui como dica aí para vocês. Nós temos, por exemplo, aqui em São Paulo, o ipê rosa, certo? E o ipê amarelo. Essas árvores elas são bastante fáceis de identificar, né? Porque elas ficam bastante floridas na primavera e as folhas elas caem no início do outono, por exemplo. Nós temos o chorão, né? É uma árvore bastante comum também em São Paulo. Ela tem esse nome por causa que tem uma aparência meio triste e tal, e as crianças acabaram colocando o nome de chorão. Outras árvores que nós temos, aí nós temos a quaresmeira, nós temos o gerivá, né, que é um tipo bem comum aí de estar ali na família da palmeira, do coqueiro, e ela é bem comum aqui na cidade de São Paulo. Outra árvore é essa tipuana. Percebam, algumas fotos eu consegui pegar e dá para saber pelas placas, pelo táxi, que é de dentro da cidade de São Paulo. Então, a ideia não é ir longe, a gente consegue encontrar muitos tipos de árvore dentro da nossa redondeza. Outras árvores que a gente tem que são bastante comuns, aí nós temos a sibipiruna, né, que está aqui do nosso lado esquerdo. Nós temos a figueira do nosso lado direito. No bairro que eu vivo, é engraçado, nós temos aí pelo menos algumas figueiras. Uma escola que eu estudei tinha ali a figueira. No cemitério aqui do Campo Grande nós temos ali na praça perto da avenida, nós temos uma figueira enorme também, né? Então assim, a especialidade ela pede para que você colecione 10 folhas de árvores e você consiga identificar, assim, você bateu o olho e já sabe, essa folha é de tal árvore. E hoje nós temos duas estratégias para fazer isso. Opa, tá faltando ainda duas árvores. Eu tinha falado de 8. Nós temos aí um pau-ferro, que fica aqui do nosso lado esquerdo, né? Esse pau-ferro ali, pela placa, está na cidade de Jardim. E nós temos um jacarandá mimoso, que também está ali próximo da família dos ipês. Essas árvores todas você vai encontrar dentro da cidade de São Paulo. Mas você não precisa ir até a cidade de Jardim procurar o pau-ferro ou vir até aqui próximo do cemitério para encontrar uma figueira. Você pode andar na redondeza da sua casa. Agora, por exemplo, pode ser que você não seja especialista em árvores, ou pode ser também que lá o seu aventureiro não conheça muito. A ideia, o legal é você ser um pouquinho cara de pau e perguntar. Normalmente, se a árvore está próximo da casa de uma pessoa, a pessoa sabe qual é essa árvore. Então você vai lá, pergunta, e aí, qual é essa árvore? E até isso aqui vai ajudar num dos requisitos mais para frente. Mas eu creio que vocês aí do Clube de Aventureiros são bastante criativos, vão tirar de letra o outro requisito que tem a ver aí com as árvores, além dessa coleção. E como que eu faço essa coleção? Nós temos duas formas, né? Eu vou pegar lá a folha como está pedindo, eu vou deixar aqui, ela vai apodrecer, né? Nós temos duas formas. Uma, você pode pegar as folhas, fazer um processo de secagem de folhas. Nós temos esse canal aqui do YouTube, tem um vídeo ali de uns 10 minutos que ensina como você faz esse processo de secagem de folhas. Fiquem tranquilos, não precisa tirar foto, porque esses PowerPoints, os slides, eles vão estar disponíveis aí para vocês, então fiquem tranquilos quanto a isso. Depois que você seca essas folhas, você pode anexar cada folha em um plástico ou em folhas de papel, né? Você pode agrupar também, uma forma interessante,
agrupar essas folhas por tamanho, ou por tipo, ou por cor, ou por região, certo? E identificar, nomear e buscar mais informações. Quando eu estava preparando esses slides, veja a figura que aparece ao lado, ela é bem legal. A pessoa colou a folha, pegou ali uma foto da árvore, né? E colou embaixo e foi colocando algumas informações. Então, assim, para você passar ali para o pessoal dos aventureiros, assim, fica uma coisa, quer chamar atenção, faz isso. Eu tenho certeza que quase todos os aventureiros são bastante visuais e eles vão encontrar isso fácil. Olha só, aqui a gente tem aqui um pinheiro por aqui, né? Esse pinheiro, ele é bastante interessante, é uma árvore desejada dentro do Clube de Desbravadores, porque a gente consegue usar casca, consegue usar praticamente tudo para fazer fogo. Agora, tá difícil achar, ainda mais por causa desse período de pandemia, correr atrás de folhas. Você pode fazer, não é tão interessante para você fazer com os aventureiros. Agora, se for uma pesquisa sua, acaba sendo algo interessante, sim. Você fotografar as folhas em estado natural e colecionar. Você já pode fazer aí, pegar ali os dados, o nome da folha, ou da folha não, da árvore, e descobrir de onde que ela pegar algumas informações. Vai parecer aquelas plaquinhas que a gente tem, por exemplo, bastante no Parque do Ibirapuera. Eu não sei se você já percebeu que lá nós temos algumas árvores, aparecem, tem um breve histórico. Em outros lugares você também consegue encontrar onde nós temos mais mata nativa. E é uma boa pedida fazer algo parecido com isso. Bom, outro requisito da especialidade, vocês vão perceber que a especialidade é super prática. Então vai ser assim, eu acredito que vocês vão gostar de fazer, e depois que vocês fizerem, vocês vão gostar de fazer também com os seus aventureiros. Fala de dicas de como cuidar de plantas em casa. Claro que o requisito é um pouquinho maior, mas eu acredito que a maioria de vocês vai acabar fazendo com plantas. Então eu peguei essa parte e fui pesquisando aqui alguns sites de dicas de como cuidar de plantas em casa. Pode ser que você nunca tenha cuidado de uma planta, então vai ser aí uma oportunidade interessante para você fazer isso. A primeira, vão ter algumas dicas que elas são curiosas e outras dicas elas são ecologicamente corretas e são bem interessantes. Você precisa fazer todas essas dicas? Não. Mas nós vamos passar aqui uma informação que ela é a palavra-chave desse requisito. Bom, muitas vezes é interessante colocar alguns pequenos bloquinhos de isopor. Eu tenho certeza que você fez maquete na escola, então você pode usar aqueles bloquinhos de isopor do meio para baixo do vaso e eles ajudam a escorrer um pouco melhor a água. Essa é uma curiosidade. Podas em dia. A poda ela ajuda na saúde e ajuda no melhor desenvolvimento. Tem uma passagem da Bíblia que fala sobre poda, tem algumas, eu não usei, você pode usar, fica tranquilo. Então, é interessante que você cortar folhas, flores e galhos secos, retirando então a planta do vaso com cuidado, preservando as raízes e colocando em um vaso com argila expandida para drenagem de água e manta de drenagem, que irá segurar o substrato. Isso é interessante aí para essa parte de poda. Eles consideram essa parte de poda como se fosse você cortar o seu cabelo ou fazer esses cuidados que ele ajuda para desenvolvimento e também ajuda para uma melhor saúde da sua planta. Terceira dica, quantidade correta de água e luz para cada espécie. Isso varia. Então, aqui vai a palavra-chave. Vamos ver se eu consigo deixar ela marcada. Eu vou só marcar aqui, ó. Conhecer a que você tem. Então, assim, se
uma pessoa pegar uma planta, outra pessoa pegar outra planta, os cuidados elas são diferentes. Então você tem que escolher, pega aquela plantinha que tem na sua casa. Primeiro, você tem que saber qual é. Segundo, vai no Google, vai a algum outro lugar, dicas sobre melhor cuidado de tal planta, e você segue. Você vai ter mais ou menos um mês. Eu quero ver aí, eu saber que vocês conseguiram fazer uns milagres com o cuidado da sua planta. Então, nós temos algumas dicas caseiras, né, que ajudam bastante, né? Por exemplo, a casca de ovo, que todo mundo usa bastante ovo, tem usado bastante nesses tempos. Você coloca a água nessa casca de ovo e joga essa água dentro da planta. Isso vai ajudar no que? Em questão de reciclagem, você pode colocar a água e a casca de ovo lá dentro. Isso vai ajudar na questão de reciclagem, certo? Vai ajudar na questão de economia e vai ajudar na nutrição, porque você não vai precisar comprar outros produtos para colocar na sua planta e você vai estar sustentando, por exemplo, com cálcio e potássio, certo? Nós temos aqui, não vai aplicar, por exemplo, para a maioria de nós, né? Filtros de café também pode usar aí para drenagem de água. A falta de água para algumas plantas pode ser fatal, mas o excesso de água também para outras plantas é fatal. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco. Nós temos outras dicas caseiras e aí estão aparecendo a borra de café, casca de banana, cinzas de churrasco e inseticidas naturais, né? Cada um tem lá a sua utilidade, então aí é interessante. Até eu não vou passar todos os detalhes, a ideia é você pesquisar. Quando você vai escolher, definir qual é a planta e vai pesquisar, aí de repente você vai entender, uma dica é interessante ou a outra pode ser mais interessante, mas isso vai ajudar a você melhorar aí algumas plantas da sua casa. Por exemplo, essa questão de... Eu só vou deixar destacado ali os inseticidas naturais. Eu vou deixar daqui a pouco, porque eu vou falar... por exemplo, agora eu vou falar sobre... De repente, eu vou escolher uma planta que está morrendo na minha casa. De novo, conhecer a que você tem. Conhecer a que você quer cuidar, o que você quer mudar. Eu quero ver fotos. Tirem foto do antes, tirem foto do depois. Certo? Então vamos lá. Nós temos, se você vai pegar uma planta que está ali numa situação um pouco mais complicada, deixa eu só me localizar aqui. Então vamos lá. Às vezes sua planta está morrendo, ela não está bem, porque ela precisa de um pouco mais de espaço. Então de repente, você pega um vaso que seja uns 3 centímetros maior, já vai fazer uma diferença muito boa. Agora, por exemplo, essa planta que eu quero cuidar, ela não está bem, ela está num jardim ou numa jardineira, você tem que ver também se não tem espaço, plantas demais em um espaço muito restrito. Se você já teve oportunidade de estar dentro de uma mata fechada ou algo do tipo, você vai ver que as plantas, elas não estão todas, as árvores no caso, elas não estão todas entrelaçadas uma na outra. Elas têm um espaço, e esse espaço é importante para que elas consigam se alimentar, se desenvolver de uma forma melhor e mais saudável. Então na sua casa também precisa ser dessa forma. Não colocar no mesmo ambiente plantas com espécies diferentes. Nós temos plantas que gostam mais de sol, nós temos plantas que gostam menos de sol, nós temos plantas que gostam de bastante água, tem outras que gostam de pouca água. Então é importante você perceber, de repente, se uma planta você faz os mesmos cuidados, está no mesmo lugar, são plantas com espécies diferentes, seria natural que uma se desenvolva muito melhor do que a outra, porque de repente a que se desenvolve muito melhor está no lugar apropriado, a outra nem tanto. Então foi o que eu falei, o mais importante, a gente precisa conhecer, estudar cada uma das plantas para poder aproveitar e fazer o melhor possível com ela. Próximo,
regar a planta de forma desigual durante o ano. Desigual durante o ano? Sim. Isso tem a ver, por exemplo, com diferenças de clima e umidade relativa do ar. A mesma forma que acontece com a gente, acontece com a planta. No período de inverno, eu preciso tomar uma quantidade regular de água? Preciso. Mas de repente no verão, quando o clima está bastante seco, eu preciso tomar uma quantidade de água um pouco maior. Acontece isso com a gente, com a planta do mesmo jeito, certo? Outra coisa, é bom colocá-la também ao ar livre. Por exemplo, tomando sol, mas de preferência não diretamente. Aí você tem que saber se sua planta ela reage bem tomar sol diretamente, ou se ela tem que ficar próximo ali da sombra. O ideal, que nem com a gente, que tome o sol ali da manhã, deixar a sua planta se bronzear, né? E também cuidados com vento forte. Aí eu preciso conhecer minha planta. Pode ser que a minha planta não reaja bem com vento forte, ela acabe quebrando, né? Cuidado aí com lesmas, caramujos, formigas e outros fungos, né? Outros animais que são inconvenientes e podem acabar aí com a sua planta. E o que você pode fazer? Agora sim você usa aquelas iscas naturais que eu falei no slide anterior. A gente pode usar, por exemplo, alguns tipos de inseticidas. E o que seriam alguns inseticidas naturais? Nós temos, por exemplo, e isso pode ser de uma forma ecológica, você pode intercalar próximo ali da sua planta, você pode colocar, por exemplo, alho, alecrim, manjericão, capuchina, hortelã, tomilho, taguetes, coentro ou citronela. Todos esses itens, ele tem um cheiro mais forte. Então, assim, a maioria dos animais, eles acabam ficando um pouco retraídos com esses cheiros mais fortes que você pode colocar aí junto com a sua planta. O próximo da sua planta que vai servir então como inseticida natural. Nós temos também óleo de NEM, isso aqui sinceramente eu não conheço, e a erva santa. Então, de novo, conheça a sua planta e veja qual é o melhor inseticida natural que você pode utilizar. Adubo. Adubo faz parte, então eu preciso dosar da mesma forma que tem uma nutrição equilibrada para nós, também tem aí uma nutrição apropriada para as nossas plantas. Nós precisamos cuidar bem delas. Outro requisito fala um pouco sobre como as sementes são espalhadas. Nós temos alguns tipos de dispersão. Nós temos basicamente dois tipos de dispersão. São fatores bióticos, que são através dos animais, por exemplo, e dos fatores abióticos. A maioria dos animais que são frugívoros, eles comem as frutas. Muitas vezes eles não comem toda a fruta, mas através até das próprias fezes dos animais, ou de repente o animal vai lá, come a fruta, a semente fica presa ali nos seus pelos, no seu corpo e cai em algum outro lugar. Então, esse serviço, de repente, ela comeu num lugar e acaba plantando em outro, né? Isso acaba... e assim, essa dispersão é a dispersão mais comum que tem. Os próprios animais vão lá e vão espalhando então as sementes aí que formam aí as nossas frutas, legumes, verduras, flores, né? Nós temos também dispersão de sementes através de fatores abióticos, né? A chuva pode espalhar, o vento pode espalhar, a queda natural de frutos também pode espalhar dependendo do lugar onde esse fruto cai. Nós temos a polinização, conforme a imagem que nós temos aí do lado, é muito comum, né? Aqui esse animal parece uma joaninha, né? Mas a gente vê, por exemplo, isso com beija-flor, com outros animais que vão lá, vão se alimentar e elas acabam espalhando então as sementes. Isso aí acontece, por exemplo, bastante também com abelha, né? Nós temos aí também
uma autodispersão, é uma outra forma de que as sementes são espalhadas, e outra, essa é a tecnologia, através do drone. Vamos ver se vai dar certo aqui. Bom, outro requisito aí da especialidade fala sobre sementes. Você precisa fazer uma coleçãozinha de 25 sementes. E é interessante até falar com as crianças, eu acredito que para cada um de nós aqui não é segredo, mas boa parte do que nós comemos são sementes. Nós temos aí o arroz, o feijão, nós temos várias espécies de feijão, o grão de bico, a soja, né? Eu peguei mais alguns exemplos aí, várias frutas nós temos as sementes dentro dela, né? Eu peguei ali a maçã, nós temos o abacate que tem uma semente bem grande, fica aí no meio, né? Nós temos aí o coco inteiro é uma semente, é a maior semente que existe no mundo. Nós temos o trigo. Então, assim, dentro da nossa alimentação, nós consumimos muitas sementes. E isso acaba ajudando bastante aí na pesquisa e você fazer a coleção. Como cada pessoa vai precisar fazer a coleção, nesse caso você pode comprar nessas aviculturas, pet shops, eles têm uns pacotinhos de várias sementes. Então, de repente, você pode comprar aí um pouco, você guarda e vai comprando em equipe. Isso vai ajudar bastante a fazer a coleção aí das 25 sementes. Essa eu tentei colocar sinceramente, mas não consegui. Jesus falava muito sobre natureza, né? E ele falava lá do grão de mostarda, mas como o grão de mostarda é muito pequenininho, ele acabou não entrando aqui no nosso slide. Essa daqui é para artista, hein? Essa daqui, isso aqui é um requisito um pouco mais complicadinho, falando aí de decoração com plantas, né? Eu peguei ali alguns sites ali com algumas ideias, a gente não ia nem ter tempo para fazer isso, mas existem coisas que elas podem ser, por exemplo, coisas assim, bastante simples, né? Nós temos aqui, ó, isso daqui, você pega ali um caixote, né? Você acabou cortando o caixote e foi colocando ali, aqui basicamente são cactos, mas cactos são plantas, nós temos as plantas aqui embaixo também e já conseguiu fazer. E esses 3 links, eles dão várias dicas interessantes e o requisito pede 2 decorações. Então aqui nesse caso, esse requisito também pode ser feito aí com um trabalhinho em equipe. De repente um consegue a planta, outro consegue, tem a mão aí para fazer a decoração, mas há necessidade de fazer essa decoração também. Então agora sim, nós vamos chegando ao final aí da especialidade. O que você vai fazer? Essa pesquisa ela vai ser individual. É uma pesquisa prática. Nós falamos um pouco sobre árvores, nós falamos um pouco sobre folhas, nós falamos um pouco sobre sementes, certo? Sobre plantas também. Então, assim, o primeiro requisito, listar e saber explicar 10 versículos bíblicos em que aparecem folhas ou árvores. Você não precisa decorar isso daí, você faz um papel, isso daí a equipe regional vai definir. Você não tem aí aproximadamente um mês para fazer essa explicação. Escolham versos tranquilos, não copiem os meus, a Bíblia tem muito verso. Eu coloquei 10 e já dei dica de pelo menos mais 2 versos. Esses 2 vocês podem usar tranquilamente. Segundo, classificar, conservar e identificar 10 folhas de diferentes árvores. Ser capaz de identificá-las, mesmo sem recorrer à catalogação ou legenda da coleção. Então, pega a árvore fácil, pega a árvore da sua região. Nesse caso, claro, o ideal é você conseguir a folha. Se você não conseguir a folha, mas você tirar uma foto legal, colocar lá para imprimir, está valendo também. O terceiro requisito, plantar e cuidar de uma planta em sua comunidade, seja em vaso, jardim, parque, etc. Nesse requisito, você pode pegar uma planta que já esteja na sua casa. Porém, você precisa tirar foto do antes e do depois. Estuda, tire aí os cuidados dela e aí a gente vai ver a foto aí em questão de 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, a diferença
seu cuidado o milagre que eu falei anteriormente. Apresentar 5 maneiras como as sementes são espalhadas para produzirem novas plantas e árvores. Eu falei algumas, mas eu tenho certeza que eu não falei todas. Eu não falei, por exemplo, o ser humano também faz isso de uma forma intencional algumas vezes. De repente você consegue achar alguma maneira diferente. Colecionar 25 sementes diferentes. Isso aqui é mais fácil do que a gente pode imaginar. Parece muito complicado, mas não é. Trabalhe em equipe. Isso vai ser bem interessante. Fazer 2 diferentes decorações utilizando folhas de árvores e plantas. Isso daqui também pode, na realidade, esse requisito 6 é o único que você vai poder fazer em grupos. Então, de repente, mas a gente precisa que todos façam. Então, a região vai definir aí quantos grupos podem ser. Eu acredito que aí grupos com 4 ou 5 pessoas podem fazer uma decoração só e valer para todos. E o último requisito, lembra que eu falei lá de bater um papo com os vizinhos, entender um pouco da história? Estudar uma árvore que existe perto da sua casa e observar as coisas que acontecem com ela. Escrever em seguida a história. Pode ser baseado em fatos reais ou pode ser inventado. Isso vai depender da sua criatividade. E aí você vai saber um pouco mais sobre pessoas que cuidam, sobre abrigos, animais que acabam se alimentando e por aí vai. Então, é hora de arregaçar as mangas, tem bastante coisa aí para fazer. Caso vocês tenham aí alguma dúvida que seja necessário para a gente poder tirar, podem entrar em contato com a equipe regional, eles vão me repassando e eles vão passar aí o prazo, acredito que vai ser mais ou menos um mês, dá para trabalhar legal nessa especialidade. E a minha ideia é que vocês sejam multiplicadores, façam essas especialidades principalmente com as crianças. Criança gosta muito de mexer com terra, então faz isso aí, ela começar a gostar da natureza, aprender um pouco mais do cuidado com as plantas e do cuidado que Deus tem com as plantas e Deus tem conosco também. Eu agradeço muito por estar esses momentos com vocês e bom evento para todos.